O livro de hoje se chama O Menino que Tinha Asas, é do autor Homero Homem. Ele foi lançado, gente, em 1997. O livro contém 79 páginas. Ele foi lançado pela editora Ática e ele faz parte da série Vagalume, né? Gente, a série Vagalume é muito maravilhosa porque é uma série de livros, né? Tanto da editora Ática quanto da editora Rocco, se eu não me engano, que assim, fazem sucesso desde os anos 70, sabe? Pegou várias gerações, que eu saiba, eles são publicados até hoje, né? Com várias histórias, às vezes com capas, né, diferentes e tal. Eu gosto bastante, então muito provavelmente vocês vão ver muitos livros dessa série Vagalume aqui no canal. Bom, a sinopse, né, do livro diz o seguinte: conta a história de um menino que nasceu com asas em lugar dos braços. Até os 7 anos, ele viveu numa cidade de interior, né? Ele acabou convivendo muito com os pais e não tendo muito contato com as outras pessoas. Então, assim, o que acontece, gente? Vocês imaginam um casal no interior, né? A mulher fica grávida, ele era filho único. A mulher fica grávida e nasce uma criança, né? Um menino com asas no lugar dos braços. Gente, isso foi uma coisa que, assim, eu confesso que eu fiquei encucada o livro inteiro, porque eu ficava pensando, gente, como é que ele, sei lá, escova os dentes? Como é que ele faz as coisas, né? Porque, por exemplo, se ele tivesse nascido com asas nas costas, mas tivesse nascido com o braço, isso seria uma coisa, assim, que seria praticamente normal, né? Com a diferença dele ter asas e poder voar e tal. Mas o fato dele não ter mãos é uma coisa que deixa a gente muito curioso. Pelo menos eu fiquei muito curiosa para saber como ele conseguia fazer as coisas, né? E aí o que acontece? O casal teve eles encararam como um milagre de Deus, né? Como se eles tivessem tido um filho anjo, né? Tanto que os pais chamam ele de anjo o tempo todo. Do início ao fim, do livro, o garoto ganha vários apelidos, né? Tanto desde anjo, né? Que é uma coisa boa, a demônio e várias outras coisas muito ruins, nomes muito ruins que eram usados para identificar ele, né? Ele morava com os pais numa cidadezinha de interior, como se fosse, tipo assim, não era bem uma fazenda porque não era grande, né? Era um pedaço de terra, né? E os pais deles comiam o que tinha ali naquela terra, o que eles cuidavam, entendeu? As aves que eles cuidavam, né? Eles tinham umas galinhazinhas, tinham alguns pés de fruta, uns pés de batata, legume, coisa assim. Era a única coisa que eles tinham ali, né? E aí o pai tentava vender o pouco, né, que tinha e usar o restante para alimentação deles. O menino foi crescendo, foi ajudando, né, com o que ele podia nos serviços domésticos. Chegou a fase dele ir para a escola, ele foi colocado na escola, mas assim, quando deu uma semana que o menino estava indo para a escola, o professor teve que contar para os pais dele que não poderia mais ser possível ele continuar com as aulas, porque os pais dos outros alunos não queriam mais ele lá, porque ele era uma aberração e tal. Fora que, como ele tinha asas, ele acabava despertando muita curiosidade nos outros meninos, né? Ele acabou contando para os coleguinhas de turma que ele sabia voar. E os meninos que não tinham asas começaram, tipo, a se jogar de escada, se jogar em outros lugares assim. Então, assim, acabou dando muita confusão mesmo. Então, entre o professor, que era pobre, dependia daquele salário de professor para dar aula, para alimentar os filhos, entre dar aula para o menino de asas e para os outros meninos, né? Ele acabou ficando com os outros meninos e contou para o pai do menino de asas que não poderia mais dar aula para ele. E aí o pai do menino de asas, sabendo, né, que o professor também era um homem humilde, que precisava muito daquele emprego para sustentar a família dele, propôs o seguinte, que o menino de asas tivesse aula em casa. E aí o menino de asas teve aula mais ou menos ali dos 7 até os 14 anos, que foi onde o professor falou que não tinha mais como continuar as aulas porque ele não tinha mais o que ensinar, né? Aí o pai do menino de asas foi, agradeceu ao professor e deu uma última cesta, né? Porque assim, ele não tinha como pagar o professor para dar aula para o menino de asas. Então o combinado deles foi dar todo mês, não lembro exatamente se era todo mês ou toda semana,
ele dá uma cesta, sabe? Com fruta, legume, tudo que a terra dele tivesse dando assim de melhor, sabe? Ele separava tipo os melhores para dar para o professor, para conseguir de certa forma pagar a educação do menino de asas. Conforme ele cresceu, né? Ele só tinha contato ali com os pais, com o professor, né? Ele não vivia na cidade e tudo mais. Gente, essa parte também do livro, eu fiquei assim pensando, cara, como os pais dele, sabendo que ele foi rejeitado quando ele era ainda criança, permitiram que ele saísse de casa aos 14 anos para tentar procurar emprego na cidade para ajudar os pais. Tudo bem que os pais dele eram pobres, precisavam mesmo de ajuda e tal, mas assim, eu achei uma loucura. O menino de asas, ele foi voando para a cidade, segurando a mala dele com as pernas, né? Porque não tinha como ele carregar a mala de roupa, então assim, era uma mala com poucas roupas, ele tinha poucas coisas e tal. Ele foi muito maltratado e perseguido na cidade, gente. Todo lugar que ele chegava, ele era visto como aberração. Aí ele teve a ideia dele tentar andar de capa nos lugares para as pessoas não verem as asas, mas as asas acabavam sendo descobertas, porque hora ou outra ele se mexia ou caiu alguma pena. Enfim, sempre tinha algum motivo que ele era descoberto. E aí ele foi sendo expulso de todas as pensões, inclusive uma delas, o cara queria vender ele como se fosse uma aberração, entendeu? Chegou a chamar a polícia, canal de televisão para ganhar dinheiro à custa do menino de asas e tudo. O menino de asas, ele acabou fazendo amizade com os meninos que eram também marginalizados, porque eles eram órfãos, pobres, e alguns deles eram negros, né? Então, assim, juntando tudo, o que a sociedade já tem um preconceito gigante. O líder, né, desses meninos se chamava Pilão, né? Ele acabou virando amigo do Pilão. O Pilão aceitou o menino de asas no grupo dele, sendo que eles se sustentavam com dinheiro, assim, de roubo, sabe? Que eles faziam. E o menino de asas é um menino que, assim, ele foi criado com a família dele, ele não achava certo roubar e tal, então ele não queria fazer parte do bando. Então ele acaba voltando para a cidade de novo. Nisso que ele volta para a cidade de novo, depois, sei lá, da terceira tentativa dele se adaptar na cidade, sempre dá ruim, ele acaba passando e vendo propagandas de um médico, cirurgião plástico, que faz, assim, milagres nas pessoas, sabe? Renova a vida das pessoas e tal, sendo que ele não tem dinheiro. Então ele propõe para esse médico, né, que opere ele e que use o caso dele como estudo e tal, porque ele não sabe se existiam outros meninos como ele ou não, pra poder tirar as asas dele e dar braços, porque aí ele poderia ser um menino normal, e mesmo que não conseguisse colocar braços no lugar, só o fato dele não ter aquelas asas já faria com que ele, assim, ele se tornaria uma pessoa deficiente, mas ele estaria ali dentro do padrão de pessoas normais, sabe? Não um tipo de aberração. E aí o médico aceita ele na casa dele, sendo que, claro, deixando o menino escondido, né? Porque senão daria problema. O menino de asas acaba se apaixonando pela filha do médico e a filha do médico acaba se apaixonando pelo menino de asas, né? Eles têm ali mais ou menos a mesma faixa de idade, os dois são adolescentes e tal. Sendo que o romance deles era um romance muito puro e tudo mais, sendo que, obviamente, o pai dela nunca iria aceitar. Tanto que quando ele descobre que o menino de asas está apaixonado pela filha dele e a filha dele é apaixonada pelo menino de asas, o médico expulsa ele da casa e de novo ele se vê na rua. Mas antes disso acontecer, ele acaba vendo no noticiário que o garoto, né, o Pilão, que é o líder dos meninos que vive assaltando a cidade, foi pego. E aí ele vai na cadeia e liberta, né, o Pilão e tal. Esse também foi um dos motivos que o médico expulsou ele da casa dele. Porque primeiro que ele não queria que a filha dele se relacionasse amorosamente com o marginal. E segundo porque ele ajudou um menino que estava fazendo várias coisas erradas a sair da prisão, né? A cadeia se chama cadeia do tio Sam, algo assim, né? Assim que os meninos de rua chamam a cadeia, né? Do tio Sam. Não é bem tio Sam, mas falam assim, eu esqueci agora o nome que eles falam. Problemas com Sam, sabe? Algo assim que eles falam.
E aí, gente, o menino de asas, ele só realmente teve reconhecimento, assim, de que ele era uma pessoa boa, honesta, que queria emprego, tudo mais, né, que não tava ali para assaltar ninguém, quando acontece um acidente, né? Ele vê no noticiário, ele nessas idas, né, pra cidade, ele acaba não tendo como ficar andando como pessoa normal, porque ele é sempre descoberto, então ele passa de vez em quando a voar para poder ver como estão as coisas, tentar achar alguma comida para comer, né, porque até fome ele passa. E aí ele acaba passando em frente de um lugar que tá com uma televisão ligada, e nessa televisão fala que tá tendo um problema em um bondinho, né, no caso a história do menino de asas, né, a cidade que o menino vai é como se fosse aqui no Rio de Janeiro. E aí as crianças de uma escola estão presas, gente, dentro de um bondinho. E adivinha quem tá dentro desse bondinho, além das crianças, né, que já era motivo o suficiente para o menino de asas querer ajudar, tava dentro também a filha do médico. Então o menino de asas, ele acaba conseguindo, né, ajudar essas crianças e a menina que ele era apaixonado, que estavam presos no bondinho, correndo risco de cair e matar todo mundo, ele acaba conseguindo ajudar. E aí, com isso, ele começa a ser visto como o herói da cidade, né? Muda praticamente tudo na vida dele, porque antes ele era visto como marginal, como aberração e tudo mais, e as pessoas passam a reconhecer ele. Inclusive, ele ganha uma medalha de honra ao mérito da cidade, dão emprego para ele, fazendo com que ele trabalhe na parte de aviação e segurança da cidade, né? E ele finalmente ele consegue ficar com o amor da vida dele, que ele se casa com a menina, né, com a filha do médico. Acaba que o médico não encontra uma solução da cirurgia dele, que seria perigosa, né? Fora que, como ele teve aquele ato heróico, né, nem teria mais motivos para tirar as asas. Ele se casa, né, com a filha do médico e acaba tendo 2 filhos. Por sinal, esses 2 meninos que nascem da relação desse casal também nascem com asas, né? E quando eles crescem, eles seguem a profissão do pai, né? Que vira um certo tipo vigilante aéreo, sabe, da cidade. Eu achei esse livro muito bom, assim, eu gostei. É um livro que se lê super rapidinho, a história acaba prendendo a gente, sendo que chega assim a dar muita raiva várias partes, porque a gente vê o quanto as pessoas são injustas com as pessoas que são diferentes, né? O quanto o preconceito existe. E a pobreza também. A gente fica muito mal, porque nesse livro ele toca muito, muito, muito nesses assuntos, sabe? Mas finalmente, né, o livro no final ele tem um final feliz e a gente se sente mais aliviado com isso, mas ficam vários questionamentos, né? Principalmente o questionamento de: será que a gente é tão diferente assim das pessoas da cidade? Será que a gente ajuda as pessoas necessitadas o suficiente? Será que, de certa forma, a gente também não acaba sendo preconceito com as pessoas que são diferentes fisicamente ou que pensam diferente da gente? Fica aí essas várias reflexões. Por sinal, esse livro, gente, ele ganhou várias adaptações, tá bom? A gente consegue encontrar animação, a gente consegue encontrar filme inspirado nessa história. Então, se vocês darem uma pesquisadinha aí, vocês encontram. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal, porque quando vocês seguem, né, eu sinto que o meu trabalho está sendo valorizado e reconhecido, e isso me deixa muito feliz. Beijo e até a próxima!